pensamento de que devemos estudar para ser alguém na vida. E, normalmente, todos nós já somos alguém na vida, né? Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento disso. Cada um tem uma importância quando estamos presentes aqui em Gaia. O que a gente faz é que, ao estudar, a gente pode ter uma leitura um pouco diferente, não diria melhorada, mas um pouco mais rebuscada sobre como nos encontramos nesse planeta e o que podemos fazer para mudar, né? E o estudo é a melhor ferramenta para essa mudança ou desse incômodo que nós temos. Certo. Ainda mais nesse ano, né? Que é um ano tão atípico, tão desafiador. Sim, com certeza. Boa noite, professor. Boa noite, Máximos. É Máximos que chegou, né? Sim. É o Máximos. Já conheci pela voz. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo. Que bom lhe ver aqui. Bom, deve estar chovendo em todo o Brasil, né? Ou pelo menos nessa parte mais aqui, centro-sul do país, está chovendo. Onde eu estou, está chovendo aqui. Imagino que deva também estar por aí. Então, vamos começar? Podemos começar? Vou passar o host para você, então, professor, para você poder... Eu só não... Bom, deixa eu ver. Quer Porque para gravar, não adianta gravar aqui que não fica aqui. Eu já percorri toda a minha máquina. Eu não sei o que acontece com a plataforma Zoom. Mas para o compartilhamento eu vou precisar, eu acho que talvez, sim, que você me dê... o host. Eu já comecei a gravar, ele já está gravando. Tá, já então, coloquei para gravar. Então, ótimo. Deixa eu ver se eu consigo já. Pronto, agora você está como host e você já pode compartilhar. Tá bom, então vou Obrigada, começando. boa aula. Eu que agradeço. Boa noite, então, a todos. Né, como eu disse a vocês, o projeto Partiu Facul, né, em Geografia na noite de hoje, irá dar sequência ao último pedacinho, vamos dizer assim, do estudo do clima, né, lembrando que nós estamos vivendo, inclusive, a possibilidade de entendermos o que é clima e o que é tempo climático. Por exemplo, agora, o tempo climático, ou seja, o tempo atmosférico, pelo menos aonde eu estou nesse momento, é um tempo atmosférico de um quadro instável, né? Hora faz frio, hora faz um pouco mais de calor, uma permanência de chuva. Por quê? Porque eu sei que os elementos que estão presentes no clima, que são observados, estudados pelo meteorologista, são sempre a temperatura, a direção dos ventos, né? No caso, a pressão atmosférica, e o nível de umidade. No caso, como está chovendo, o nível de umidade está elevadíssimo neste momento. É natural que, nesse momento, a gente faça justamente essa transição, né? Aqui, nós que vivemos no hemisfério sul, agora nós estamos atravessando o final, né? Do meio para o final da estação da primavera, que é uma estação, vamos dizer assim, semi-quente, e estamos entrando numa estação climática que será quente. Então, nesse momento, as regiões do planeta que se encontram no hemisfério sul, tá? Essas regiões, caso estejam situadas em áreas de baixa latitude, com baixa altitude, normalmente elas tendem a ser quentes. Por serem quentes, e se estiverem próximas a massas de água muito grande, normalmente o que vai acontecer? Uma grande evaporação. Né? A gente, quando aquece a água para fazer um espaguete ou cozinhar um ovo, o que acontece com aquela água? Ela será aquecida, ela vai entrar em ebulição, né? E vai começar a evaporar. Quem já nunca... Eu, pelo menos, sou um cara que, às vezes, por conta das minhas atividades, esqueço uma água que eu ponho para esquentar lá e daqui a pouco eu me lembro. Ih, caramba, estava esquentando uma água. Quando vou ver, a panela
está sem água. O que aconteceu com aquela água? Ela foi aquecida, evaporada e subiu para as partes mais altas da minha cozinha, que eu vou chamar aqui de atmosfera. É o que acontece com as águas ou com as grandes massas de águas, corpos d'água no planeta, né? Os oceanos evaporam com a medida que a temperatura sobe, os lagos, rios, e aí, obviamente, chega um momento que na parte mais alta da superfície começa a chover. É isso que a gente está vendo aqui agora nesse momento. E aí a gente dá para diferenciar, entender que tempo climático, também conhecido como tempo atmosférico ou ainda tempo meteorológico, é um momento dessa atmosfera. Quando esse momento da atmosfera passa a ser constante, ou seja, passa a se repetir por muitas vezes, se torna um padrão. Essa atmosfera, esse comportamento que se torna padrão, é que nós chamamos de clima, ok? É isso que nós chamamos de clima. O que não se comporta de forma padronizada, nós nomeamos como sendo tempo climático, tempo atmosférico, ou seja, é um instante só. Tranquilos? Bom, avançando. Aí a gente falou dos fatores climáticos, nós vimos que temos o fator latitude, vimos que temos o fator altitude, verificamos e vimos que tem o fator continentalidade e maritimidade, falamos da existência do fator das correntes marinhas ou marítimas, como queiram, e do fator vegetação. Faltou falarmos de um dos fatores. E esse fator é o que eu vou compartilhar com vocês agora na tela, para que a gente possa adentrar ao segundo assunto mais importante desses assuntos que acabam caindo no Enem, tá? Que eu vou hoje começar a trabalhar com vocês, na verdade, dar uma grande pincelada no assunto que chamamos de geografia agrária, tá? Então, deixa eu botar aqui, compartilhar a tela. Pronto. Eu espero que todos vocês já estejam vendo. Estão vendo aqui? Alguém pode me dar um retorno? Tal, né? Então, olha só, querido. Dá para ver, né? Então, vamos reparar aqui uma coisa importante. Vou aumentar um pouquinho só essa tela aqui. Deixa eu aumentar esse... Voltar aqui. Ver se eu consigo aumentar. Pronto. Para aí ficar melhor para vocês. Reparem só. As massas de ar, primeira coisa que vocês precisam saber, né? Isso é comum, às vezes, como pergunta no exame vestibular. De todos os fatores, qual é o fator que mais nos influencia? Aí vai virar lá, a altitude, né? O que mais nos influencia, no caso do Brasil, a altitude, a latitude, o efeito de continentalidade e maritimidade, as correntes marinhas, não. Dos efeitos, dos fatores, aquele que mais nos influenciam, né, em termos de formação climática, são as massas de ar. Nós vivemos sempre em função e muito das massas de ar. Nós temos em nosso território a atuação de 5 grandes massas de ar, tá? 5 grandes massas de ar, conforme está mostrando aí no mapa. E eu peguei 2 estações, né? Isso é clássico, essa imagem é clássica, 2 estações climáticas, né? Nós todos sabemos que nós somos, nós que vivemos próximo à linha do Equador, as estações climáticas elas não são tão marcantes assim, né? Então a gente inverno se confunde um pouco com outono, primavera com o nosso verão, e mesmo o nosso verão e inverno também não são tão diferentes, né? Nós não temos inverno, por exemplo, onde a paisagem geográfica acaba sendo formada por uma precipitação nival, ou seja, com neve. Nós não temos isso aqui. Nós não temos na nossa paisagem geográfica, por exemplo, temperaturas aonde se aproximam a zero ou, às vezes, até abaixo de zero. Nós temos uma temperatura baixa, né? Típica. Eu moro no Rio de Janeiro, as pessoas costumam brincar que o carioca
num dia de hoje, com chuva, trata logo de uma frente fria, tá frio, começa a botar roupas, se agasalha todo e, na verdade, só está chovendo. O tempo passa o dia inteiro chuvoso, feio, o carioca já acha que está no inverno, né? Se agasalha todo. Isso já não acontece um pouco lá com os paulistas, né? Menos isso. Mas, enfim, nós somos afetados, né? O Brasil é afetado por 5 massas de ar. Como é que vocês vão encontrar nos exames essas massas de ar disponibilizadas em formas de questão? Primeira coisa é a nominação, né? A sigla dela. Vocês podem ver que todas elas têm em comum o Mzinho de massa, tá? Esse M vem em minúsculo. É importante que vocês saibam que massas de ar nada mais são do que imensas bolhas de ar. Massas de ar, né? Imensas bolhas de ar que estão suspensas na superfície terrestre, tá? E mais ainda, essas massas de ar, elas adquirem 2 grandes e importantes características. Então, vocês, aí nas anotações de vocês podem colocar que as massas de ar possuem 2 grandes características. Elas sempre carregam 2 grandes características com elas. E que são essas características que vão influenciar a atmosfera do lugar onde elas estão estacionadas, onde elas ficam paradas durante um tempo. A primeira característica é a característica da umidade. E a segunda característica é a característica da temperatura. Tanto umidade quanto temperatura são características que acompanham uma massa de ar, ou que formam, ou que caracterizam uma massa de ar, mas elas são características formadas a partir do ponto de origem dessas massas de ar. Então, nós vamos ver isto agora. Vamos lá. A primeira massa que nós estamos vendo aqui, e eu peço que vocês acompanhem esse mapinha aqui à esquerda de vocês, que é um mapa do Brasil representando numa situação de verão e o comportamento dessas massas de ar. Poxa, professor, o senhor me falou que tinham 5 massas de ar atuando. Verdade. Mas reparem que uma delas, né, que está lá embaixo aqui, ó, MPA, é massa polar atlântica. Polar, o nome polar já me remete a uma temperatura baixa. No verão, é muito difícil que uma massa como esta possa estar atuando. Então, uma anotação super importante que vocês poderiam fazer aí nos vossos cadernos é: durante o verão, nós temos a atuação predominante. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas predomina-se, né, majoritariamente, há uma predominância da atuação de 4 massas de ar. Nós vamos ver a atuação dessas 4 massas de ar. Já no inverno, nós temos a atuação de 5 massas de ar. E por que 5? Porque o nosso país, né, ele está próximo à linha do Equador. Então, as massas quentes, elas podem não ter a mesma força no inverno, mas elas sempre estarão presentes. E de que forma isso está representado, essas forças? Por meio das setas. Mas voltemos ao mapa massas de ar verão. Nós temos a primeira massa de ar, massa equatorial atlântica, MEA. O E de equatorial, o A de atlântica. Pergunto a Iris. Tudo bem, Iris? Boa noite. Você está por aí, Iris? Consegue falar? Abrir o microfone? Tô sim, tô sim. Então, Iris, eu havia falado, né, que a gente tem na formação das massas de ar 2 componentes, a temperatura e a umidade. E essas características que a massa de ar carrega de temperatura e umidade se formam a partir do seu local de origem. Repare que pelo desenho, a representação, ó, massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, essa massa vai ser quente ou ela vai ser fria, Iris?
Ela está se formando próxima à linha do Equador. Ela vai ser Ela vai quente ser ou ela quente. vai ser quente, né? Ela está se formando Vai ser próxima. quente. Vai ser quente, correto? Agora ela é Sim. atlântica. Ela também é atlântica. Ela se forma no Oceano Atlântico. Ela vai ser uma massa de ar úmida ou ela tende a ser seca? Está se formando no oceano. Não, se vindo você tem que ser úmida. Se ela vem do oceano, ela tem que ser úmida. Correto. Corretíssimo, Iris. Corretíssimo. Vamos para a massa. Agora vamos ver a Ana Silva. Ana Silva, você pode abrir o microfone ou fica difícil para você? Queria perguntar da MTA. Acho que fica. Quem é que pode abrir o microfone? Alguém? Maximus? Eu. Eu quem? Perdi aqui. Vênus. Ô, Vênus, tudo bem? Uma boa noite. Tudo bom? Boa Olha noite. só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos lá. A massa, você consegue ver aqui a massa tropical atlântica? Sim. Sim, né? Então, essa massa, ela é tropical, tá? Se ela é tropical, ela vai ser fria ou ela vai ser quente? Ela vai ser quente. Ela vai ser quente, cobertíssima de razão. Se ela é atlântica, né? Se ela está se formando dentro do Oceano Atlântico, ela vai ser úmida ou ela será seca? Úmida. Úmida. Muito obrigado. Maravilhosa, é isso mesmo. A massa será quente e úmida. Vamos para a terceira massa, a MTC, tá? Essa massa era uma massa formada próxima à região ali da Bolívia, Paraguai, muito próxima à fronteira do Brasil, no Pantanal, tá? Ela é tropical. Se ela é tropical, ela vai ser quente ou ela vai ser fria? Quente. Quente. Ela é continental, ou seja, ela é formada dentro do continente. Se ela é formada dentro do continente, ela vai ser úmida ou ela vai ser seca? Seca. Seca. Corretíssimo. Corretíssimo. Agora vamos para um detalhe, por favor. Maximus, tudo bem, querido? Uma boa noite, tudo bem? Tudo. Maximus, olha só, gostaria de ver aqui contigo. Você consegue ver essa onde eu estou circundando aqui, o MEC? A MEC? Ou não? Sim. Sim. Massa equatorial continental. Máximo, de acordo com a metodologia usada com os colegas anteriores, você poderia me dizer, né, como é que é a característica dessa massa? Se ela é equatorial, ela vai ser quente ou ela vai ser úmida? Ou ela vai ser fria, desculpa. Vai ser quente. Vai ser quente, né? Ela é uma massa que tenderá a ser quente porque ela está próxima à linha do Equador. As temperaturas aqui são elevadíssimas na maior parte do ano, né? Quando nós temos um refresco, a temperatura aí fica em torno de 20 graus. Assim, normalmente 20 graus. Eu brinco muito, né? Todos os anos eu faço um trabalho de campo aqui na região do Amazonas, próximo ao Rio Negro, com duas populações de indígenas e uma população ribeirinha, e eu brinco que quando eu desço do avião lá em Manaus, eu brinco, nossa, Manaus, sol para cada habitante, de tão quente que é. E olha que eu vou lá por volta de julho, né, às vezes setembro, enfim, e a temperatura tenderia a começar a ficar mais fria, mas aqui fica sempre muito quente. Agora, é uma massa continental, né? Ela é uma massa continental. Maximus, eu te pergunto, o fato dela ser continental, essa MEC, ela vai ser seca ou ela vai ser úmida? Tan, 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 tan. E aí, Úmida. Úmida. Por que úmida, Maximus? Você acertou, tá? Quer dizer
Você acertou. Por que ela vai ser úmida? Eu não sei não, professor. Eu sei que é úmida. Quem gostaria de tentar aqui palpitar, dar uma reflexão, uma análise? Por que a massa, apesar de ser continental... Pano d'água. Por causa dos Sim, mas rios por da que Amazônia. existe... Oi? Por que... Amazonas? Dos rios da Amazônia. Os rios influenciam, sim. Mas antes dos rios, pessoal, vem aqui, e é por isso que é muito importante, tá? Vem aqui a floresta. Lembram que no nosso último encontro eu falei com vocês que a floresta é uma bomba d'água. A floresta puxa do fundo do solo, às vezes a 15 metros de distância, 10 metros de distância, suas raízes sugam, como se fossem canudos, sugam a umidade do solo, jogam para a atmosfera na forma de evaporação, de transpiração. Lembrando, as folhas transpiram, e ao transpirar, devido ao aquecimento, né, porque ser muito quente, esse vapor vai para a atmosfera e forma os famosos rios voadores. Lembra dos rios voadores que eu comentei com você? Então, Silvana, aí esses rios voadores desagam as suas águas, ficou redundante, desagam, né, se precipitam nessa região e formam os rios nas partes mais baixas. Então, se a gente perguntar assim, o que vem antes? A água ou a floresta? Né? O que vem antes é a floresta. A floresta é a própria bomba d'água. Se a gente tirar a floresta, né, e há uma enorme tentativa atualmente, por meio do desmatamento, por meio das queimadas, o que nós vamos ter nessa região é o início do fim de uma das características mais brilhantes, né, mais importantes que nós temos no nosso país, que é a quantidade de águas. Lembra que eu falei também no último encontro que o nosso país, ele é um país, por enquanto, um país abençoado no que diz respeito aos recursos hídricos de água doce, não digo de água potável, digo de água doce, porque para cada 100 litros de água, existente de água doce no mundo, 12 litros desses encontram-se no Brasil, para cada 100 litros. Levando-se em consideração que nós somos, reconhecidamente pela ONU, 195 países, nós teríamos a simples equação: 194 dividindo 88 litros, porque 100 menos 12 restam 88. Então, é como se existisse uma entidade que pegaria 100 litros e diria assim para o mundo, para os chefes de Estado: olha, estou dando esse galão aqui de 12 litros para o Brasil e esse 88 eu divido com os outros 194 países. Mas se a gente não souber cuidar da nossa floresta ou das nossas florestas, nós teremos a escassez de produção de água. E para piorar, se a gente não souber cuidar dessas águas, não jogando nelas poluentes químicos, poluentes físicos, nós aí vamos de vez piorar o acesso a essa água. Que, lembrando também aos senhores e senhoras dessa aula aqui, desse encontro, a água é um bem natural que ela se torna escassa ou ela tem abundância não só por questões naturais, tá? Porque a água ela pode ser escassa por questões, e na maior parte das vezes ela acaba se tornando escassa por questão social, tá? É óbvio, por exemplo, a gente vê aqui no Nordeste, a sua escassez ela tem uma origem natural, é uma região árida. No entanto, há uma dificuldade de acesso, sobretudo por parte das pessoas, né, que têm menos recursos.
Quem tem fazendas nessa área e que tem algum recurso, puxa do fundo do solo, né? O próprio governo federal ou estadual ou até mesmo municipal acaba privilegiando as propriedades, né? Os grandes latifúndios dessa área com água, com poços artesianos, enfim. Mas a população, pequeno proprietário rural, aquele que tem uma, duas cabras, um ou dois boizinhos, né? Ele se vê em péssimos lençóis, em ar puro, né? Em dificuldades, né, de conseguir a água porque não há um investimento. Existem organizações não governamentais que, inclusive, abrem a possibilidade de pessoas aqui da região Centro-Sul irem a essas regiões mais pobres do planeta, ou do Brasil, no Nordeste, para abrirem poços artesianos, construir cisternas, enfim. Então, lembrando a vocês, novamente, que nós temos aqui uma massa equatorial continental. Aí ela é úmida por conta da floresta. Reparem no desenho, né? Como no verão a MEC, a MEA, a MTA e a própria MTC, suas setas, isso aqui é leitura, tá, gente? De um gráfico, de um mapa. As suas setas estão estendidas. Essas da MEC aqui e da MEA revelam para a gente a presença dos rios voadores. Agora vamos pular para o mapa ao lado, o do inverno. Quais seriam as duas grandes massas que estariam atuando no nosso território, hein, Silvana? Olhando para o mapa do Brasil, inverno, quais seriam as duas massas que estariam atuando mais no território? Perguntei para a Silvana, mas pode ser qualquer outra pessoa, Anitta, quem quiser responder aí. MPA e MTA? MPA e MTA, né? A massa polar atlântica. Se ela é polar, ela vai ser o quê? Quente ou fria? Fria. Fria. Se ela é atlântica, ela vai ser úmida ou seca? Úmida. Ela vai ser úmida, né? Então, essa massa daqui, ela vai trazer durante o inverno, a suavização da temperatura, sobretudo na região centro-sul do país, né? Na região sul e sudeste do país. As temperaturas vão ficar um pouco não, se diria uns 10 graus mais baixos. Uma outra característica, quando nós temos a atuação da MPA, no caso, no inverno, reparem que a seta dela, olha só a seta, ó, até onde vai? Vai até ao sul da região amazônica, estão vendo? Vai até o sul da região amazônica. Aí gera o fenômeno chamado friagem. O que é a friagem? É um fenômeno decorrente, né, da massa polar atlântica, levando com uma das suas características, que é o frio. Foi aquilo que eu disse. Chega nesse período, abaixa essa temperatura, a temperatura cai dos 26, 27 graus até 20. Aí dá uma sensação mais refrescante. A esse fenômeno, que é formado pela característica da massa polar atlântica, nós chamamos de friagem. Tá? Uma outra observação que nós podemos ver da atuação da MPA no território, reparem aqui, ó, quando nós estamos no verão, quem alimenta essa área de umidade, a área do sul do Brasil, é a MTA. A MPA não aparece aqui, é a MTA que mantém as chuvas durante o verão. Durante o inverno, quem mantém as chuvas é a MPA. Portanto, eu posso chegar a duas grandes conclusões. Primeira conclusão: durante o inverno, ocorrem chuvas aqui na região norte. A MEC atua aqui, a MEA atua aqui.
No entanto, as chuvas são mais fracas, tá? Mas tem chuvas. Aqui no verão, as chuvas são intensas por conta da MEA e por conta da MEC. As chuvas são intensas. Então, a primeira observação que eu posso fazer é que na região norte do país, as chuvas acontecem mais fortemente no período do verão. Quando chega no período do inverno, a gente vê uma retração, as setas diminuem, as chuvas meio que desaparecem. No entanto, elas não são muito fortes, nem no verão, nem no inverno, na parte sul do país. No entanto, elas são sempre presentes, elas são regulares. Então, quando eu for pensar em termos de chuva, na distribuição de chuvas do país, eu posso pensar da seguinte forma: chove-se muito na região norte, mas não se chove sempre, tá? Chove-se sempre no sul do país, sempre que eu quero dizer assim, de forma mais regular, mas não se chove tão intensamente quanto se chove na região norte do país. No final, quando vai se fazer a medição, ainda que tenha caído mais água, se precipitado mais água, quase que exclusivamente no verão na região norte, é nessa região que cai a maior quantidade de água sobre o nosso país. É na região norte. E, obviamente, a gente explica isso pela presença da floresta. Ok, pessoal? Eu queria agora pular para outro slide. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Se Não, tiver, tranquilo, né? Tá. Eu queria agora trazer aqui, eu vou trazer o outro slide, para isso eu vou precisar, peraí, deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Eu vou precisar parar de compartilhar aqui, ó. Será que... Deixa eu ver aqui, como é que eu faço para ver vocês, compartilhamento. Vai estar meio estranho isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo buscar. Vocês conseguem ver esse outro slide aqui? Geografia? Não, né? Então, deixa eu parar aqui e vou compartilhar esse outro novo agora. Esse aqui, compartilhar. Bom. E agora, conseguem? Sim. sim. Né? Tá. Então, deixa eu só subir aqui. Então, pensar o seguinte, meus queridões. Esse aqui, tá? Nós vamos falar de geografia agrária. Mas antes da gente poder falar sobre a geografia agrária, nós vamos estar pensando, né, que num termo agrária nos remete ao que é a agricultura, a prática da agricultura, né? Agricultar, né, significa cultivar, né? E cultivar o solo, né, que a gente nominalmente, de forma usual, chamamos de terra. Mas nós vamos cultivar o solo. Quando nós desenvolvemos, para o quê? Para a produção de alimentos. Até então, lá aproximadamente há mais de 20 mil anos atrás, mais ou menos, entre 10 e 20 mil anos atrás, nós, seres humanos, né, ainda não tínhamos. Fala, alguém quer falar? Não? Nós não desenvolvíamos a agricultura. A agricultura é um desenvolvimento, né? A gente inventa, não descobre, né? Porque ela não estava dada. A gente inventou, nós seres humanos inventamos essa técnica de cultivo, né? De produzir o alimento. Reparem só, quando a gente lembram que eu não sei se foi na aula passada ou retrasada, eu falei a Terra, a natureza, a Gaia, o cosmos, que existe, criou Gaia para abundância, né?
para cada dia a gente ter mais. E não trabalharmos nunca com a escassez. Então, vocês imaginem os primeiros homens, os primeiros seres humanos, quando andavam, circulavam, migravam, e com todos os medos possíveis, pelo planeta, né? O quanto eles careciam, aliás, esse era o motivo pelo qual eles migravam, eles careciam de alimentos. Quando eles desenvolvem a técnica, quando eles inventam a agricultura, eles saem da escassez ou criam um momento de sair da escassez do alimento para ter a possibilidade de ter mais alimentos. Quando o homem inventa a criação de animais, que é a pecuária, ele sai da condição de escassez de um determinado alimento, que no caso é o alimento, a carne do animal, para ter aí abundância. Como ele desenvolve a agricultura ou como ele vai desenvolver a pecuária pode significar esse trajeto de abundância ou pode significar trajeto de escassez. Mas é importante que vocês saibam que a agricultura é uma invenção humana. Essa agricultura, essa invenção, se tornou complexa, ou seja, ela se tornou, à medida que o tempo foi evoluindo, ela se tornou mais, vamos dizer assim, mais complexa, com muito mais caminhos diferentes e possibilidades. Portanto, a própria geografia, para analisar como é que o homem, por meio da agricultura, se relaciona com o espaço geográfico, uma vez que o espaço geográfico é o objeto de estudo, né? Aquilo que é de interesse de um geógrafo, como é o meu caso, né? Eu tenho meu objeto de estudo, o espaço geográfico. Eu quero entender como é que nós, seres humanos, eu procuro as minhas pesquisas, tudo, estão sempre voltadas nisso. Tentar compreender como é que os seres humanos, nos seus movimentos criativos e relacionais, estabelecem paisagens que são as mais diversas espalhadas por esse mundo. Paisagens essas que se comunicam cada vez mais, ainda mais agora a partir dessa tecnologia informacional, né, que tudo acontece instantaneamente. Então, cada vez mais essas paisagens se alteram numa velocidade, se transformam, se constroem numa velocidade impressionante. E eu tento compreender isto por meio dos meus estudos. A geografia, para entender isso, ela criou vamos chamar assim, uma disciplina que recebe o nome de geografia agrária, tá? Geografia agrária. Quando a gente estuda geografia agrária, a gente vai se preocupar com duas estruturas. A estrutura fundiária, né? Estrutura, a ideia de esqueleto, tá? Aquilo que estrutura, aquilo que segura, aquilo que cria raízes. A estrutura fundiária e a estrutura agrária, tá? Nós vamos falar um pouco hoje da estrutura fundiária, que é a que mais nos interessa, é aquela que cai mais nos exames do vestibular, do Enem. Vamos lá, vamos começar a analisar aqui o nosso quadro da estrutura agrária. Vou aumentar. Opa, aumentei demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui. Beleza. A estrutura agrária, vamos reparar esse... Vocês conseguem ver esses dois gráficos aqui? Conseguem? Sim, sim. Beleza. O gráfico Sim. à esquerda de vocês, que bom. O gráfico à esquerda de vocês mostra, tá? Mostra para vocês a relação, ou melhor, a relação não, mostra para vocês a quantidade, tá, de estabelecimentos rurais de acordo relacionada com o tamanho. Então, ele diz o seguinte, olha, estão vendo essa corzinha aqui, que é um cinzazinho mais escuro, com 31,6%? Diz que essa cor que está aqui, com esses 31,6%,
representa a quantidade, ou seja, de estabelecimentos rurais que tem menos de 10 hectares. Esse HA quer dizer hectares, é uma unidade de medida. 1 hectare de terra, 1 hectare de terra, equivale a 10 mil metros quadrados, ou seja, um campo de futebol. Está nos dizendo que de todas as terras, vamos imaginar 100 terras, tá? Quantidade, 100 terras, 100, numeral 100. Está dizendo que das 100 terras, vou arredondar para 31, tá? 31 delas, dessas 100 terras, 31 delas medem menos de que um campo de futebol, tá? Ou melhor, menos que um campo, não, menos que 10 campos de futebol, tá? Nos mostra também que essa corzinha que nós estamos vendo aqui agora, que tem um índice de 53%, está entre 10 a 100 hectares, ou seja, entre 10 campos de futebol e 100 campos de futebol. Repare, se eu somar 53,6 com 31,6, eu vou ter algo aí próximo a 85%. 85% de todos os estabelecimentos, é como se eu, de novo, eu tenho 100, divido igualmente, 100 terras. Dessas 100 unidades, desses 100 estabelecimentos, eu tenho 85 estabelecimentos que eles têm o seu tamanho menor do que 10 campos de futebol. 100 campos de futebol. Repare que só 1,6%, menos de 2%, são terras ou são propriedades que o seu tamanho são maiores do que 1.000 campos de futebol. Menos de 2%, ou seja, de novo trazendo para quantificar, número absoluto, 100, se nós tivéssemos 100 estabelecimentos rurais, só dois estabelecimentos teriam no seu tamanho 1.000 campos ou mais de futebol. No entanto, eu olhando para outro gráfico, eu tendo a ficar estarrecido. Por quê? Reparem só a área ocupada por esses estabelecimentos do quadro ao lado, do quadro esquerdo. Reparem que a cor escura, que eram 2 estabelecimentos a cada 100, 2 estabelecimentos com mais de 1.000 campos de futebol, eles ocupam quase 44% de todo o território nacional. Isto quer dizer para a gente uma coisa muito grave, gente, muito grave. Isso quer nos dizer que a estrutura fundiária, a estrutura da terra, mostra que há uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas. Aqui, ó, 2 proprietários para cada 100 proprietários de terra, 2 proprietários possuem mais de 1.000 campos de futebol. Para cada 100 proprietários de terras, nós temos 31 proprietários que possuem, para cada 100, 31 que possuem menos de 10 campos de futebol. Ou nós temos 85 proprietários para cada 100 que possuem menos de 100 campos de futebol. Essa medida que vocês veem de 100 hectares significa uma média para pequena propriedade. Ou seja, a maior parte dos agricultores são pequenos ou médios / pequenos agricultores. Só um percentual pequenininho, como vocês podem ver aqui, de cada 100, 2 são considerados grandes produtores, não, grandes donos
de enormes pedaços de terra, ou seja, com mais de 1.000. E a gente, como é que a gente sabe disso? Olhando para o gráfico aqui do lado. Esse aqui está dizendo o seguinte: para cada terra no Brasil, para cada 100 terras ocupadas pelo território brasileiro, 44% dessas terras pertencem a esses dois aqui. Olha a concentração de terras. Aí vocês parem e pensem o seguinte: esses dois indivíduos dessas 100 terras, eles sendo agricultores, sendo dono daquela terra, será que eles estariam preocupados em produzir alimentos para toda essa população, e a população em que, inclusive, não está catalogada aqui, que é uma grande parte, nós já sabemos que a nossa população ela é majoritariamente urbana? Será? Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Será que esses dois estão preocupados na alimentação de toda a população? Quem estava falando? Não, não. Não vai falar nada, não? Então, olha Não, ele só. se preocupa com a população. Não, a gente sim, mas eu pergunto se esses dois vão se preocupar. Né? Não. Provavelmente não. Então, a nossa estrutura fundiária era uma estrutura fundiária que ela exerce uma grande concentração de terras na mão de poucos, uma grande concentração de terras, e eu posso ver isto nesse mapa aqui, quando eu olho assim, só 2 para cada 100 tem 44% das terras no Brasil. Portanto, ela é, aqui, ó, o que é uma estrutura fundiária? É a forma como estão distribuídas as propriedades agrícolas. Ela pode ser equilibrada, não é o caso do Brasil. Então, numa questão do vestibular, caso apareça perguntando como é que classifique, ou então dá lá um texto e pergunta para vocês, para que vocês marquem a alternativa certa, caracterizando a estrutura fundiária, vocês devem marcar como sendo uma estrutura concentrada, onde poucas propriedades ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades. Reparem, eu tenho aqui 18 com 36, 54, tá? 54 com, vou arredondar aqui com 2, 56% dos agricultores possuem menos terra do que esses dois outros aqui. Esses dois outros aqui possuem 44%. Esses dois outros aqui, né, como se a gente pensasse o seguinte, olha, ele tem 100 metros quadrados, 100 metros quadrados, tá? E aqui são 100 pessoas. Então, vamos pensar isso assim, para ficar entendido para vocês. 100 pessoas, o círculo todo 100 metros quadrados. Duas pessoas desses 100 metros quadrados, eles detêm 44 metros quadrados. As outras 98 pessoas ficarão com os 56 metros quadrados restantes. Reparem como é que há uma grande concentração de terras, ou de muitas terras, na mão de poucas pessoas. E aí, normalmente, o que se faz é que existem charges que nos mostram. Charge é uma forma, um desenho, né, que vai criar uma sátira, né? Vai criar uma... Eu, por acaso, entrei, peço desculpa, na aula de português, ou de espanhol, desculpa, e aí falava da metáfora, né? Da linguagem metafórica, que tem aquele tom de quase que de uma brincadeira. A mesma coisa, mas só que tem normalmente na metáfora, assim como na charge, tem sempre uma crítica. E a crítica está aqui, ó. Reparem esse desenho da esquerda de vocês. Tem
um agricultor parece ser um machado, e ele diz, o pai, né, com uma criança, ele diz: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, está mostrando a forte concentração. E na outra, logo no desenhozinho ao lado, né, ele cria e ele mostra uma outra realidade. Mostra um cara vestido como se fosse um coronel, com um chapéu, e à frente dele as terras, as glebas, né? E aí está escrito tetravô, tataravô, trisavô, bisavô, avô, pai, filho, pai. Assim, essas terras estão concentradas historicamente na mão dessas famílias. Em outras palavras, essa concentração de terras que assistimos nos dias atuais, ela não é recente, ela é antiga. Ela já vem, do tetravô, ela vem desde o Brasil colônia. Quando os portugueses aqui chegaram e invadiram nossas terras, né? Quando eles chegaram aqui invadiram, porque eles não dialogaram com os índios, tá? Eles invadem, tomam as terras que eram das comunidades indígenas, repartem entre si e criam inicialmente as capitanias hereditárias, depois, por uma questão de produção, para atender a produção, formam as sesmarias, mas tanto a capitania hereditárias como as sesmarias eles vão fazer o seguinte, que são terras gigantescas, eles vão fazer o seguinte: só tem direito a essas terras quem tiver, né? Tem até um historiador que fala o seguinte, que precisa, para receber essa terra, ser amigo do rei, tá? ter dinheiro e ser católico, no caso, à época, a religião que prevalecia, né, praticamente no mundo inteiro. Era para você receber terra, você aqui no Brasil, e lembrando que nós estamos falando do século XVI, e a riqueza que o homem gerava era por meio da terra, para você receber essa terra do rei de Portugal, no caso Dom Manuel, você tinha que ser amigo dele, ou seja, um nobre. Você tinha que ser um nobre com dinheiro, com capacidade de investimento aqui, porque você tinha que comprar escravos, afinal de contas, iam querer se plantar cana-de-açúcar. Você teria que ter uma moenda, né? Ou seja, um engenho. E, obviamente, você precisava ser uma pessoa que professasse, a religião católica. E por que isto? Porque a religião, nessa época, dizia que os homens negros, homens e mulheres negras, não tinham alma. Se não têm alma, não são seres humanos. Se não são seres humanos, são olhados como mercadoria. Se são olhados como mercadoria, podem ser comercializados. E era isso que acontecia naquele momento. Seres humanos negros não tinham, para o olhar da igreja, alma. Os índios, num primeiro momento, né, eles eram considerados seres humanos, tinham alma, mas ingênuos. E até por conta, não era interessante, imagina só, para movimentar a máquina, né, para fazer que esse capitalismo agrário funcionasse. Se você diz que os índios não têm alma, e, portanto, se eles não têm alma, eles são transformados em não seres humanos, e se são transformados em não seres humanos, eles podem ser transformados em mercadoria. Imagine que mercadoria farta o homem, o colono português que veio no Brasil teria. Eu cato os índios, ok? Transformo-os em escravos e não preciso comprar escravos. Mas a roda desse capitalismo, esse capitalismo comercial, agrário, não funcionava assim.
Era preciso se comprar escravos, e esses escravos eram comercializados a partir do seu sequestro na África. E aí os senhores de engenho daqui compravam os escravos dos mercadores portugueses e mantinham a roda funcionando. Os índios também eram mais difíceis de serem pegos aqui, afinal de contas, eles conheciam muito bem as rotas no meio da mata daqui. Lembrando, aí alguém pode me falar, mas, professor, isso não acontecia na África? Os africanos não conheciam a África? Conheciam, mas na África, os portugueses já vinham há algum tempo num processo muito antigo de colonização, inclusive fazendo com que outros grupos dominassem, jogassem um contra os outros. Então, haviam grupos humanos na África, negros, que também escravizavam outros negros, né? Dominavam determinados grupos, determinadas tribos, vendiam aos portugueses, que, por sua vez, vendiam para os portugueses daqui do Brasil. E aí, olhando a charge do lado, né, o filho mais velho fala para a mãe, mãe, o neném está comendo terra, né? E a mãe diz, deixa ele, pois a terra não é nossa mesmo. Isso está marcando claramente para a gente, está nos mostrando por meio de uma charge, uma sátira, o quanto o povo brasileiro, né, não tem terra, sobretudo o povo mais humilde. Para a gente estudar a geografia agrária, a gente precisa, quando a gente vai falar de como são as terras são classificadas, como é que essa estrutura agrária funciona, ela funciona dessa forma aqui, gente. Deixa eu só diminuir aqui. Ela está sendo sempre vista pela forma do seu sistema de produção. O sistema de produção pode ser, em dado momento, intensivo, né, uma agricultura intensiva ou uma agricultura extensiva. Ela pode ser uma pecuária intensiva ou uma pecuária extensiva. E nós vamos, no próximo encontro, tratar desse assunto, do sistema de produção, como é que acontece a agricultura intensiva, a agricultura extensiva, né? E vamos também ver as formas de relação de trabalho nas terras, né? Nas propriedades brasileiras. Além disso, nós iremos fazer aí alguns exercícios, ok, pessoal? Então, a ideia é que a gente... Opa, só um minuto. A ideia, deixa eu parar aqui o compartilhamento. A ideia é que a gente fique por hoje aqui e para a próxima aula, mas antes da próxima aula, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse assunto, ou alguma curiosidade a qual eu possa atender, né, como resposta. Alguém tem Não, alguma curiosidade não. É assustadora essa questão da concentração de renda e de terras, como permanece, né? Como é histórico. Ela é estrutural. Ela vem desde a época Brasil colônia, né? Ela assim, isso que a gente está assistindo agora é forjado, né? Assim, tá aí há 500 anos, né? E as pessoas querem resposta. É óbvio que ninguém quer ver esse Brasil com essa desigualdade socioeconômica. Só que as pessoas acham que nós vamos, seja o governo que entrar, vamos desmontar isto, obviamente um governo bem intencionado, né? Nós vamos desmontar isso da noite para o dia. Isso não se faz em 16 anos. Nós estamos há 500 anos. Sim. Há 500 anos. Numa dimensão continental. O Brasil tem uma dimensão de um país que tem inúmeras realidades diferentes. Uhum. Então, para você alfabetizar, quando a gente está no momento, né? Eu, pelo menos, eu estou lá com meus 54 anos, pudera eu ter tido a oportunidade que jovens de 5, 6 anos atrás tiveram de fazer sua graduação, ainda que estivesse mais voltado para as ciências biológicas, ciências exatas, fazer sua graduação no exterior com bolsa de estudo.
né, que era o programa Ciências Sem Fronteira. Pudera eu ter na minha graduação, porque nem na minha pós, para tentar fazer uma graduação fora, eu não conseguia. Agora, imagina uma graduação, eu estudante ainda de biologia, ou eu estudante mesmo, com meus colegas lá, alunos, né, que foram fazer geografia, ligada à biogeografia, foram para Portugal, na graduação. Ó. Sabe? Isso, para mim, foi... Agora, acabou. Acabou. Né? Isso não se reconquista assim tão facilmente da noite pro dia. Verdade. Mas eu tenho esperança que nós, né, lutando aí para que consigamos, por meio de projetos como esse, Partiu Facu, mudaremos essa realidade, triste realidade, né, que nós temos aí. Tá, pessoal? Tomara. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amanhã a gente não tem aula, porque amanhã a gente vai comemorar o Dia da Consciência Negra, sim. Não é Dia da Consciência Humana. Sim. É para festejar Zumbi dos Palmares, é para ler sobre o Zumbi dos Palmares, aproveitar para estudar a história amanhã. É um excelente dia para a gente fazer isso. Celebrar e, se possível, desculpa, combater o racismo, né? Que é outra coisa que está estruturada dentro da nossa sociedade. O que eu falo com os meus alunos, não basta mais dizer eu sou antirracista. Isso é o mínimo. A gente tem agora que combater toda forma de preconceito racial. Né? Não basta eu chegar e dizer não sou racista. Não. Você pode não ser racista, mas no momento em que você não combate, você continua sendo racista. Né? Então, tem que combater o racismo. Tá? Até porque a maioria da população é negra. Nós temos que entender isso. A maioria da nossa população é negra, formada por pardos, e não somos brancos. Tá? Isso. Obrigada, professor. Bom feriado. Boa noite. Gente. Boa noite. A gente se vê segunda, pessoal. Obrigada Tchauzinho. pela presença. Boa noite. Tchau, professor. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.